Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos na nossa jornada com Salmos, 30 dias, meditando nos Salmos. E hoje é o 27º dia. Estamos no dia 27. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso. Hoje eu quero conversar com você sobre o tema características de uma pessoa madura. Características de uma pessoa madura. Nessa jornada espiritual, já que nós estamos meditando nos Salmos e nos colocamos em desafio de 30 dias, é importante que a gente identifique quais são as características de uma pessoa que alcança a maturidade. E o salmista vai nos orientar nesse sentido. Ele vai nos mostrar aqui essas características. E eu espero que essa palavra de hoje abençoe a sua vida e mostre para você em que nível de maturidade você está. Ou se você está chegando lá, se você já chegou, enfim. Eu espero que gere uma reflexão, porque você vai perceber na leitura do Salmo de hoje uma calma, uma serenidade no salmista muito grande. Alguém que realmente já passou por muitas experiências, aprendeu com muitas coisas e ele chegou em um nível assim de maturidade onde ele consegue perceber algumas coisas, ele consegue se envolver com algumas coisas e não se envolver com outras. Você vai perceber isso aqui na leitura. O salmo que eu escolhi é o Salmo 131. Salmo 131, que tem apenas 3 versículos. E eu espero que esse texto abençoe muito a sua vida. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 131. Senhor, meu coração não é orgulhoso e meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para a minha compreensão. Pelo contrário, acalmei e aquietei a alma, como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Muito bem, vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. Bom, primeira característica, né, ou primeira orientação, ou primeira dica que o texto nos dá aqui, é que uma pessoa que alcançou um determinado nível de maturidade, ela não tem um coração orgulhoso. O coração orgulhoso é o coração prepotente. É a pessoa que se vê melhor do que as outras e que se vê maior do que as outras. É a pessoa que concentra toda a sua atenção em si mesma. Os outros estão em segundo, terceiro, quarto plano. Os outros, às vezes, apenas servem para beneficiar a pessoa orgulhosa. É como se fosse uma relação de utilidade. O orgulhoso, ele usa os outros. O orgulhoso, ele transforma os outros em algum benefício, em alguma coisa que gera benefício. E aí o salmista vai dizer que uma vez que você alcançou a maturidade, o seu coração não é orgulhoso. Você sabe que não é o dono da verdade. Você sabe, uma vez que você alcançou a maturidade, você sabe que precisa estar aprendendo constantemente. Você percebe que você pode aprender com pessoas mais velhas e mais novas do que você. Eu não sei se já aconteceu com você, de ir ao médico e quando você chega no médico, quem está te atendendo é um médico, uma médica super nova ou super novo. Bem mais novo que você. Então, às vezes nós precisamos ter um olhar mais empático, um olhar mais amadurecido, para que a gente faça uma interpretação mais serena e mais tranquila da vida. Então, no exemplo do médico que eu acabei de dar para vocês, imagine só, né? Como é importante essa atualização da medicina, essa atualização científica.
Eu lembro uma vez de chegar no médico, no doutor, e eu estava com uma crise asmática, e eu disse para ele, olha, eu sempre usei esse medicamento aqui, doutor, toda vez que eu tive crise, sempre funcionou. Aí ele disse assim, pois é, Adrian, mas já tem outros produtos no mercado, já tem outros remédios mais eficientes, com resultado mais rápido, vamos tentar? Confesso para vocês que eu fiquei meio assim, né, meio desconfiado, mas tentei e gostei e graças a Deus realmente fez um efeito maravilhoso. Percebe? O arrogante, o orgulhoso, ele não tem espaço para receber o conhecimento do outro, receber os dons e talentos do outro, porque ele é autossuficiente. Por isso que uma característica de uma pessoa sábia ou uma pessoa amadurecida, madura, é uma pessoa que não tem um coração orgulhoso. O segundo ponto que o salmista destaca é que uma pessoa sábia ou uma pessoa amadurecida, ela não tem os olhos arrogantes. Uma coisa é o coração arrogante, outra coisa são os olhos arrogantes. É como que eu enxergo os outros, como que eu enxergo a vida, sempre de cima para baixo. A pessoa que tem um olhar arrogante, ela enxerga a vida assim, sempre por cima dos outros. Sempre por cima dos outros. E esse olhar arrogante vai contaminando a alma dessa pessoa. Então a pessoa amadurecida, ela não procura olhar sempre por cima dos outros, mas ela procura olhar olho no olho. Já conversou com uma criança? Já tentou conversar com uma criança, se agachando, chegando na altura dela e conversando olho no olho com ela? Faça o teste se você ainda não teve essa experiência. Eu tenho certeza que a conversa é outra. O tom da conversa muda, exatamente porque naquele momento você se iguala com a criança. Mas aqui eu estou dando exemplo de criança e adulto, né? Agora, já conversou com uma pessoa que, por exemplo, está em situação de rua? Eu já tive essa experiência várias vezes. E muitas dessas pessoas que estão em situação de rua têm dificuldade de olhar nos olhos. Porque a vergonha é tamanha que ela não consegue olhar nos olhos, porque o seu olhar deixa essa pessoa que está em situação de rua muito constrangida. E eu lembro de uma vez que eu tive essa experiência e eu cheguei para a pessoa e falei assim, olha para mim. E ela, com os olhos abaixados, assim, ela só balançava a cabeça dizendo, não pode conversar comigo, mas eu não quero olhar para você, não. Aí eu brinquei com ela, dizendo assim, puxa, mas será que eu sou tão feio assim, que você nem pode olhar para mim e tal? Aí ela disse, não é isso, é porque eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de quem eu me tornei. Eu tenho vergonha da situação que eu vivo aqui. Eu falei, então esse é mais um motivo para você erguer os seus olhos, porque para você sair dessa vida que você já acabou de dizer que não é uma vida que você se orgulha, para você sair dessa vida, você tem que começar com um passo. E o primeiro passo é olhando para mim. Porque eu não estou aqui para te condenar, não estou aqui para te julgar, não estou aqui para dizer que eu sou melhor que você só porque eu não estou na rua. Eu vim aqui exatamente para dizer que existe um caminho de reconstrução de vida, existe um caminho de esperança. Vamos junto? Esse foi o papo que a gente teve. Mas tudo começou com um olhar não arrogante, com um olhar não orgulhoso, não soberbo, mas um olhar que nivela. A pessoa madura olha para o seu semelhante, olha para o próximo como um igual. Um último exemplo nesse tópico, homem-mulher. Homem-mulher. Como que um homem deve olhar para uma mulher? Como que uma mulher deve olhar para um homem? Percebe? Se a gente tem olhos altivos, olhos arrogantes, um homem pode chegar e dizer, eu sou melhor que essa mulher. Eu sou mais forte que essa mulher, eu sou top. E essa mulher, ela precisa, enfim, ela não tem muito espaço aqui não, porque se não for comigo, essa mulher não faz sentido ela existir. Eu já ouvi isso. Isso é muito sério, muito delicado. Mas também já ouvi o contrário. Eu já ouvi mulheres tentando se afirmar, menosprezando os homens.
Ou seja, sofreu o desprezo e usou do mesmo veneno para tentar sair desse mar de desprezo. Então começou a desprezar o homem também. Pronto. É assim que a gente acaba destruindo uma sociedade. O que nivela as pessoas não é o amor, a graça, o respeito, mas o que nivela as pessoas é o que elas têm, o que elas podem fazer. É isso que destrói uma sociedade. O salmista está dizendo, uma pessoa madura já passou disso, já aprendeu com a vida e percebe que para se relacionar com os outros precisa ter um olhar respeitoso, um olhar que nivela todo mundo. E um terceiro, ou uma terceira característica de uma pessoa madura, uma pessoa sábia, é uma pessoa que se aquieta e se acalma como uma criança que não depende mais do leite materno. Presta atenção nisso. Eu vou encerrar com essa parte. Uma pessoa madura, uma pessoa sábia, é uma pessoa que descansa e se acalma como uma criança que não depende mais do leite materno. Por que o salmista está usando essa metáfora? Exatamente para nos fazer pensar como que uma criança desmamada se comporta. Ela pode ter as crises dela, ela tem as crises dela, mas ela não corre mais totalmente dependente do leite materno. Ela procura outros recursos para dar conta daquele momento difícil que ela está enfrentando. Então o salmista diz, acalmei e aquietei a alma como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. É uma criança que já subiu de fase, mudou de fase, e ela não depende mais disso. Agora ela está querendo outras coisas. A pessoa madura ela está aberta para o novo. A pessoa amadurecida, ela olha para trás e percebe que atrás foi escola, foi treinamento. E olha para frente como algo que impulsiona e que motiva. A pessoa madura, ela está no estado presente e sabe que o presente planta o futuro. Então a pessoa madura ela não fica dependendo o tempo todo do leite materno, do cuidado dos outros. É uma pessoa que busca independência. A pessoa madura busca independência. Então essas são as 3 características que a gente pode encontrar nesse texto que mostra para nós como que uma pessoa apresenta ser madura ou não. Ela tem um coração não orgulhoso, os olhos não são arrogantes e ela busca ser mais independente, procurar novos recursos para dar conta da sua vida, dar conta das lutas que aparecem na vida. Diferente de uma criança. Uma criança que é totalmente dependente do leite materno, ela não consegue pensar em outra coisa. Ela não consegue pedir outra coisa a não ser o leite materno. Agora, uma vez que nós amadurecemos, existem outros recursos. Termino mencionando aqui ainda sobre essa questão da criança desmamada. É uma cena muito bonita, uma criança sendo amamentada. Nós sabemos a importância do leite materno para nutrir a criança, para proteger a criança, inclusive de doenças. Então o leite materno é essencial para o bebê. Mas já imaginou um adulto, ou um adolescente adulto, quase adulto, ainda dependendo do leite materno? Percebe que isso é até estranho, até bizarro a gente pensar? Pois é. Uma pessoa madura, ela não fica estacionada no tempo. Ela vai buscando novos recursos para não ficar dependendo daquilo que lá no início foi a fonte de nutrientes dela. Ela cresceu, ela amadureceu, então agora ela tem outras possibilidades. Acho que agora ficou claro, né? Muito bem, diante dessa palavra, eu quero orar por você para que Deus nos dê a graça da maturidade. Para que a gente não fique só no piloto automático, sabe? Só sobrevivendo. Mas que a gente aprenda com os nossos erros, com nossos acertos. Para que a gente chegue nesse nível aqui do salmista, no Salmo 131.
para que a gente aprenda a ter maturidade. Uma pessoa madura sabe quais são as batalhas que ela deve enfrentar. Quem é imaturo fica parecendo aquele carrinho de bate-bate de parquinho, sabe? Batendo aqui, desvia ali, mas fica batendo. É uma pessoa que está perdida. A pessoa amadurecida, ela fala não com mais facilidade para algumas coisas. E o sim da pessoa amadurecida é um sim estratégico. Não, essa luta aqui vale a pena eu lutar. É isso, vamos pedir para Deus nos ajudar, que precisamos muito do Espírito Santo de Deus para adquirir essa maturidade espiritual. Se você puder, me acompanhe nessa oração, feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo de reflexão bíblica, muito obrigado pela Tua palavra, que hoje nos ensinou a importância de buscarmos essa maturidade. E é o que nós queremos, Pai. É perceptível aqui no texto do Salmo 131 que o salmista chegou num nível da vida onde ele está mais calmo e sereno, porque ele já aprendeu quais batalhas ele deve enfrentar, quais batalhas ele não deve enfrentar. Ele já aprendeu como deve se relacionar com as pessoas. Ele já aprendeu a verificar o coração para identificar se existe arrogância ou não. Pai Santo, nos dê essa maturidade. Ministre no nosso coração, ministre na nossa vida esta maturidade, para que os nossos relacionamentos sejam melhores, para que o nosso trabalho, a nossa relação com o trabalho seja melhor, a nossa relação com a vida seja melhor. Pai Santo, nós não queremos ficar nesse piloto automático de simplesmente sobreviver nesse mundo tão agitado. Nós queremos sossego, nós queremos paz, e para isso precisamos amadurecer. Então ministre no nosso coração esse amadurecimento espiritual que o salmista nos ensinou. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde e que você busque incansavelmente essa maturidade espiritual. Amanhã estaremos juntos aqui com a permissão de Deus ao meio-dia e vamos aprender mais um pouquinho com os Salmos. Até mais.